Olá, eu sou o Breno e você está assistindo a um vídeo review da obra História dos Hebreus, do historiador Flávio Josefo. Nesse review de hoje eu quero falar para você quem foi Flávio Josefo, eu quero falar sobre qual é a composição dessa obra lançada pela editora CPAD, eu quero que a gente pense sobre qual é a importância desse livro, da obra desse historiador para o estudo das escrituras que eu faço hoje. E por último, para quem é essa obra e como eu devo lidar com ela. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você precisa saber isso. Paz a todos, eu me chamo Breno e é um prazer estar aqui com vocês fazendo esse review sobre Flávio Josefo e a história dos Hebreus. Foi pedido no nosso canal do Instagram que falássemos sobre ele, então sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto. Se você não segue nossa página no Instagram, Livraria Nossa Leitura, @Livraria Nossa Leitura, segue lá, Facebook também, Livraria Nossa Leitura, e aqui esse canal do YouTube onde nós postamos alguns reviews. Então, o primeiro ponto a que devemos começar é quem foi o Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um homem, a CPAD coloca aqui na capa final, eu vou postar uma foto aqui para vocês verem, ele coloca alguma pequena informação que dá para a gente extrair algumas informações importantes. Ele era de origem judaica, ou seja, ele é judeu, tá? Ele é de uma família nobre, uma família com condição financeira, e por isso ele consegue estudar melhor, ele consegue ter um ensino mais qualificado, um ensino mais ortodoxo. Ele é de uma linhagem sacerdotal, então a família dele é uma família envolvida ali, e ele é um escritor. É um escritor e é um historiador. Grave isso, grave essa minha fala. E esse ponto da história dele, da biografia dele. Ele é um historiador. Isso vai nos ajudar no último ponto, e talvez o ponto mais importante aqui do nosso vídeo, review, como lidar com o Flávio Josefo, como lidar com essa história dos Hebreus. O que torna esse homem relevante? O que torna esse homem relevante é que ele foi contemporâneo dos apóstolos. Além do seu trabalho, claro, ser um relato muito exaustivo, ele foi contemporâneo dos apóstolos, viveu na mesma época que o desenvolvimento inicial da igreja. Então, Flávio Josefo é um contemporâneo, ele é de 37 a 103 depois de Cristo. Ele é alguém que está escrevendo o seu tempo. Ele é alguém que está escrevendo, não é à toa que essa obra, nós vamos falar um pouco mais à frente, é uma grande referência para entender o Império Romano e a relação com o judaísmo. Porque ele está escrevendo as coisas do seu tempo. O que a editora está propondo aqui, está trazendo aqui para a gente, observe, é uma edição de luxo. E o que eles estão chamando de edição de luxo? Eles estão chamando de edição de luxo essa capa mais dourada, observe, essa capa mais dourada, assim como a edição anterior, e a edição anterior era uma edição azul, essa que vai aparecer na imagem para você. Observe que também é capa dura, e um livro como esse precisa ser capa dura, né? Porque é um livro muito grande, é um calhamaço, que nem dizem. Aqui a borda é toda dourada, está vendo? E talvez seja essa a questão que eles estão chamando de luxo. A parte interna, nas versões anteriores, até mesmo nas primeiras reimpressões de luxo, a parte interna vinha com folhas amareladas. No entanto, agora as edições de agora, as reimpressões de agora não estão vindo mais amarelas, estão vindo brancas, mas é um tamanho, é uma fonte de letra que não prejudica a leitura. É uma fonte de letra que você consegue ler sem doer a vista. Claro que se fosse amarelado, talvez facilitaria mais, não cansaria muito as vistas, no entanto, não é algo que a gente veja como um empecilho. O que é essa obra? Qual é o propósito dessa obra? O que a editora está fazendo aqui é a compilação de um livro único, chega na nossa mão como um volume único, bem grande. No entanto, aqui dentro tem cerca de 3 obras de Flávio Josefo. 3 obras que talvez de mais relevância de toda a sua carreira como escritor,
E elas estão aqui. A primeira delas, pela ordem que a editora compila, talvez é a mais procurada. É a mais procurada obra de Flávio Josefo, chamado Antiguidade Judaicas. Antiguidade Judaicas, meus irmãos, ela vem... É uma obra tão grande. Flávio Josefo vai recontar a origem dos judeus. Flávio Josefo vai recontar o judaísmo. E apesar da editora, observe aqui, apesar da editora colocar obra completa de Abraão até a queda de Jerusalém, Josefo volta desde Gênesis. Se você abrir no primeiro livro aqui, no primeiro tomo da Antiguidade Judaicas, você vai ver que ele começa a sua obra voltando em Gênesis, no Éden, na criação, e de lá ele começa a desenvolver essa noção de povo escolhido, de judaísmo, e começa a contar as histórias. Ele começa a contar a história do judaísmo. Então vem dividido em 20 tomos. Só para você ter uma noção... Eu disse para você que aqui é uma composição de 3 livros. Tem ainda um livrinho no final, mas que é o Martírio dos Macabeus, e talvez eu possa colocar 4, mas 3 livros aqui dentro. Olha o tanto de páginas que é só o índice. Veja bem, vou levantar aqui na câmera para vocês verem. Olha, todas essas páginas aqui são o índice. Veja, são mais de 20 páginas só de índice. No primeiro livro, Antiguidades Judaicas, são 20 tomos, 20 livros de uma obra só. Essa obra ele volta do Éden, ele vai até a queda de Jerusalém, recontando todo esse período histórico. No segundo livro que a editora compila, nós vemos a Guerra dos Judeus contra os Romanos. É um livro menor, 7 tomos, mas é um livro muito importante. É um livro muito lido também. Fala sobre esses ambientes de guerra entre o Império Romano, que estava escravizando não só os judeus, como dominando todo mundo, se tornando uma potência, e como os judeus resistiam a isso, né? Aqui é muito famoso a guerra da família Macabeu, a Guerra dos Macabeus, que a gente não tem muita informação, né? Ela acontece entre Malaquias e Novo Testamento, quando Jesus pisa aqui na Terra. Essa guerra já aconteceu, a Bíblia não fala muito sobre o que foi, mas Josefo vem trazendo essa informação desses ambientes de guerra que se desenvolveu. Quando Jesus vem, a gente encontra ainda alguns resquícios de um povo, né, querendo se livrar da dominação. A gente vê o pessoal resgatando essa força, essa alegria de se livrar dos romanos na pessoa do Messias. No entanto, essa não é a proposta do Messias, mas toda essa história que acontece antes de Mateus 1, Flávio Josefo vai contar pra gente, vai nos fazer participar disso. Guerra dos Judeus contra os Romanos. Por fim, termina com um livro bem interessante, que é o Contra Apio, que a editora coloca assim, talvez alguém conheça como Contra Apion. É um livro menor, apenas em 2 tomos, e é uma proposta do Josefo de defender as falsas acusações, responder às acusações antijudaicas que Apio estava fazendo a respeito do judaísmo. Estava fazendo mentiras, vamos colocar o português claro, né? O Josefo se levanta para responder e combater mentiras que estava sendo dito contra o judaísmo, contra a mentira de que o judaísmo não seria relevante, enfim, que não seria antigo, porque não era citado pelos historiadores gregos e tal. Ele faz uma resposta a Apio, Antiguidades Judaicas contra Apion. Isso é um livro muito interessante. Ele apresenta inventários de alguns textos de que circulava sobre o judaísmo e ele combate essas acusações antijudaicas, tanto em Alexandria quanto em Roma. Então, é um livro muito interessante. Fica uma sensação, quando você lê, de que ele queria escrever mais. Né? Fica uma sensação de um livro que não está completo ainda. É como se ele tivesse mais material, mas não fosse possível. Enfim, essa é uma sensação que dá. Então, essa é a proposta dessa obra. Josefo está compilando o seu trabalho para levantar a relevância do judaísmo no mundo, talvez, para com os outros povos, levantar a origem do judaísmo. Josefo não escreve como um cristão, e isso é um ponto muito interessante da gente observar. Josefo não escreve como um cristão, Josefo escreve como um historiador. Ele está comprometido com a sua causa judaica. No entanto, como eu disse para vocês, por ser contemporâneo de Cristo, você não vai ver um perfil cristão
sendo contado, um perfil, um historiador cristão diferente de Eusébio de Cesareia, que vai contar para nós a história da igreja, se dedicando à história da igreja. Joséfo não faz isso. Então, vem para o terceiro ponto, e um ponto importante aqui do nosso vídeo. Qual é a importância dessa obra de Flávio Joséfo para mim? Primeira coisa que eu quero destacar para que você veja a relevância dessa obra, o tamanho da grandiosidade dessa obra. Primeiro porque é um relato de alguém que é personagem participativo da história. Joséfo, ele está contando daquilo que ele está vendo. Né? Quando ele escreve o Guerra entre os Judeus e Romanos, Joséfo está falando do seu tempo. Joséfo está falando da sua realidade. É muito interessante isso, porque é o relato de alguém que participa. Ele é um personagem, ele luta pelos judeus, depois ele luta pelos romanos também, ele trai a causa, mas ele participa, ele está envolvido. Então ele é um personagem da história. Ele é um personagem envolvido, ele luta pelas duas causas. Então, quando ele compila essa obra, né, usando a palavra da editora aqui, ele está produzindo o maior documento histórico para que a gente possa entender a cultura judaica. Ele está produzindo um documento histórico, e preste atenção nisso, é um documento histórico, e apenas histórico, sobre como foi esse panorama dessas guerras, como foi as estratégias dos imperadores, como foi o sistema que estava envolvido nas conquistas. Então ele começa a contar coisas que preenche algumas informações que a Bíblia traz entre umas e outras. Essa é a obra do Flávio Joséfo. Agora, não há um problema e não tem nada de errado se, para entender o texto bíblico, eu precisar e usar algum recurso histórico. O ponto que eu preciso partir é o seguinte, e aqui nós já estamos indo para o último ponto: como lidar com essa obra. Como lidar com essa obra? Primeiro ponto, você precisa saber que o que é palavra de Deus inspirada e inerrante já foi revelada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E toda informação que nos leva ao conhecimento de Deus está narrado lá. Não tem um problema se eu usar algum recurso como o do Flávio Joséfo para entender algum cenário que a Bíblia narra, mas não dá muita informação. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o que são os essênios? Como surgiu os essênios? A gente sabe que essênios, saduceus, os fariseus são escolas de pensamentos, escolas teológicas, escolas de interpretação nos tempos de Jesus, mas não se conta como eles surgiram, não se conta como se desenvolveram. Joséfo vai nos dar essa informação que preenche. O Novo Testamento começa Jesus dando pancada nos fariseus, sim ou não? Você já deve ter visto isso. Começa o Novo Testamento e a gente já vê Jesus numa postura de pancada nos fariseus. Mas não nos conta quem é os fariseus, como surgiram, qual foi a iniciativa que levou essa formação. Joséfo vai preencher essa informação, vai preencher essa lacuna de informação com seu livro. Então, é uma obra, é um recurso histórico que me ajuda a conseguir entender melhor os contextos do texto. No entanto, não é palavra inspirada. Eu quero que frisar isso porque é uma obra muito interessante, no entanto, é uma obra não inspirada. Eu posso usar ela para conhecer quem foi os fariseus, eu posso usar ela para conhecer quem foi os essênios, os zelotes, os sicários, e é muito interessante a história que ele vai contar sobre como surgiu esses sicários e o medo, o pânico que eles colocaram em Jerusalém. Ele vai dizer que as pessoas em Jerusalém viviam como se esperasse a morte a cada minuto, porque os sicários quando eles decidiam matar alguém, eles matavam. Eles eram muito violentos. Ele vai contar essas informações. Ele vai contar sobre as estratégias de vitórias dos romanos. Ele vai contar sobre os imperadores, coisas que a gente não sabe muito, né? Por exemplo, a gente ouve falar que teve um imperador chamado Calígula e que foi muito perverso, obsceno, mas pouca informação a Bíblia dá. Ele vai preencher essas informações, os desentendimentos que os imperadores estavam tendo, os líderes romanos estavam tendo, como as perseguições se desenvolviam. Enfim, ele vai preencher essa lacuna. No entanto, não é uma fonte inspirada. E eu quero dar um exemplo do que eu estou te dizendo. Veja aí na sua tela, no livro Antiguidades Judaicas, no livro 2,
Antiguidades Judaicas, na primeira parte do livro, o livro segundo, no capítulo 5, está contando a história de Moisés, e ele diz assim: os egípcios tratam cruelmente os israelitas. Isso aí a gente sabe, os israelitas viram escravos dos egípcios. Aí depois vem um outro ponto. Predição realizada pelo nascimento milagroso e conversão de Moisés. Tá certo? Surgiria um libertador do povo, isso era uma profecia. Outro ponto, a filha do rei do Egito fala, educar e adota por filho. A gente sabe essa história, né? A irmã de Moisés acompanha, a mãe coloca ele no rio, ela acompanha eles e quando a filha do faraó acha, ela vem e diz, olha, é esse menino, enfim, ela adota o menino. Então é o ponto que ele está dizendo aqui, ele vai discorrer essa história. Agora vem um ponto que a Bíblia não conta. E ele diz assim, olha, depois dessa história dele ser adotado, ele começa a crescer e aí ele comanda o exército do Egito contra os etíopes. Obtém a vitória e desposa a princesa da Etiópia. Está dizendo aqui que houve... o que é a história? Deixa eu recapitular. Depois, se você quiser, você pode abrir na página aí 133 e ler essa história. Começa a partir daí. Talvez você encontre ela lá para 135, enfim. O que é a história? Os etíopes estão se levantando contra os egípcios para atacar. O faraó entra num certo desespero e vai consultar um oráculo. Quem vai conquistar essa vitória para nós? O oráculo diz que não tem muitas informações, mas que foi revelado a ele que um judeu é quem vai conseguir essa vitória. O faraó não tem muita dúvida, o único judeu que tinha ali no palácio era Moisés, então ele entende que é o Moisés. Ele conversa com a mãe de Moisés adotiva, ela aceita, ele se torna o capitão e ele vai para a batalha. Tá muito difícil a batalha, eles não conseguem vencer. A princesa etíope se apaixona por Moisés. E quando ela se apaixona por Moisés, para que eles consigam ter êxito, os dois têm que... ele tem que desposar ela. Então assim, olha o que José está dizendo. José está dizendo que Moisés teve uma outra pessoa antes de ter a filha de Jetro. Isso é uma verdade? A Bíblia não conta. Então, o que eu estou querendo dizer? E como lidar com essa obra? Eu não posso subir para o altar e contar um fato histórico que a Bíblia não conta como se fosse um fato verídico. É uma história. E para me validar como verdade, eu preciso consultar outras fontes confiáveis para validar se é uma verdade ou não. Eu não posso subir. Quando a Bíblia cita algum fato histórico, eu não preciso ter problema. Eu posso subir e citar no púlpito e falar como verdade de Deus, porque é um fato narrado pela Bíblia. Quando o fato não está narrado pela Bíblia, eu não posso defender como se fosse um fato verídico. É um historiador, não é um profeta, não é um apóstolo. Observe, esse é um ponto, eu dei um ponto positivo. O ponto positivo é que eu posso conhecer mais as formas de pensamento teológico da época de Cristo, eu posso conhecer mais as estratégias, eu posso conhecer mais os imperadores, que é muito importante, eu posso conhecer as perseguições, eu posso conhecer todo o sistema que era no Império Romano e a relação com o judaísmo, eu posso ver todo esse desenvolvimento de Gênesis até a queda de Jerusalém, a partir de uma perspectiva de um judeu. No entanto, eu não posso receber tudo isso aqui sem questionamentos. Então, é muito importante que isso seja frisado. Não é palavra de Deus. Não é inspirado. O que ele fala que é igual à palavra de Deus, não tem um problema. Amém. É a palavra de Deus. A Bíblia também conta. A Bíblia também relata. O que ele não relata, que está a parte da palavra de Deus, eu preciso ver como um fato histórico contado por um historiador. Entende? Aí a pergunta é, para quem é essa obra? Essa obra é para quem sabe o que é palavra de Deus, é para quem tem condição de distinguir palavra revelada e inspirada de Deus com informação histórica. Palavra revelada, informação histórica. Para quem consegue fazer esse discernimento, para quem tem esse discernimento, consegue pegar essa obra aqui e consegue usá-la no seu estudo das Escrituras. Consegue preencher, por exemplo, a brecha histórica que a Bíblia abre. Por exemplo, de Malaquias a Mateus, parece que acaba Malaquias, no outro dia já tem o cenário de Mateus. Não, são mais de 400 anos. Essa guerra dos Macabeus é uma guerra muito famosa. É uma vitória que os judeus se orgulham muito de ter passado por isso.
E nós não temos informações na Bíblia sobre isso. É válido eu pegar essa obra do Joséfo e me familiarizar com o que foi a Guerra dos Macabeus. O que eu não posso é misturar texto histórico com palavra inspirada como se fosse um só. Que o Senhor abençoe. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. É óbvio, por se tratar de uma obra muito grande e de anos de informação sendo passado, não consigo destacar todos os pontos importantes, então eu vou contar com a sua ajuda. Se eu esqueci de algo importante e que você sentiu falta, comenta aqui nos comentários o que faltou. Comenta aqui para mim também sobre qual é a importância dessa obra nos seus estudos. E se você utiliza ela também para preencher informações históricas, para estar por dentro de acontecimentos históricos da época de Cristo ou posterior a Cristo. Eu vou ficando por aqui. Tem um outro review também de um livro de um historiador, do Eusébio de Cesareia, que vai aparecer aqui para você clicar, para você assistir também o review do Eusébio. E o Eusébio é um cristão, fala do início da história da igreja, então a sua preocupação é falar sobre como se desenvolveu a igreja, e é muito interessante. Clica aí, assiste também, não esquece de curtir esse vídeo, seguir a nossa página, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Obrigado.